tem por objetivo um momentinho aí junto com vocês para a gente poder ter um bate-papo bem gostoso, trocarmos algumas ideias a respeito da nossa comunidade, da nossa sociedade e do mundo, né? Porque aqui a gente conversa sobre vários temas. Hoje, especialmente, nós não temos nenhum convidado, porque nós temos uma outra proposta lúdica para fazer com vocês e como estamos aí num feriado, né, nos permitimos a fazer uma coisa diferente, né, a conversarmos com vocês de uma forma diferenciada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Olá, é sempre bom, né, a gente ter um momento que a gente possa refletir, que a gente possa trocar ideias, né, ensinar e aprender. E é muito bom nós termos o Entre Linhas, né, que a gente pode se permitir a fazer isso. E quando a Denise diz que nós vamos fazer hoje um programa sem convidados, né, a gente entende também o respeito ao próximo, né? Amanhã é um feriado, muitas pessoas gostam de se reunir com as famílias ou aproveitar para um passeio, e nós não convidaríamos para que alguém se sentisse culpado por não poder vir, em respeito a esse momento, né? Que é o feriado do 7 de setembro, que tem meus prós e meus contras sobre essa data. É verdade. E também porque hoje a gente quer se permitir assim, ter um bate-papo mais descomprometido com um determinado tema. Isso. Até porque tem uma situação que me marcou muito essa semana e que nós não poderíamos deixar de comentar a respeito, que foi essa tragédia, né, pela qual os municípios do Vale do Taquari passaram com a questão das chuvas, das enchentes. Não tem como a gente iniciar qualquer outro debate sem demonstrar a nossa tristeza, a nossa solidariedade. Né? É muito triste a gente verificar que de uma hora para outra, e a gente já tinha conversado sobre isso em outros programas, né? Como a vida da gente pode dar uma mudada assim, em questão de minutos, né? Onde as coisas fogem totalmente ao nosso controle. E o quanto essas pessoas têm que buscar forças, né, em nome dos seus que permaneceram, em nome de dar seguimento a uma vida que muitas vezes não se sabe nem por onde começar. Exatamente. Muito triste, né? Não, e assim, né, Denise, não tem como a gente ser indiferente ao que está acontecendo, né? Porque é uma dor muito grande e nessa hora não cabe aquele velho ditado, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos. Não, muita gente estão perdendo familiares, perdendo a construção, né? Muitas vezes de uma vida, como eu vi o depoimento de uma senhora, uma vida para ter a casa, uma vida para conseguir mobiliar e não sobrou nada. Outra, a cidade de... as mais prejudicadas foram Mussum e... não me recordo o nome da outra. Que essa outra cidade que agora me deu um branco, ela desapareceu. Sim, ela desapareceu, né? Quer dizer... Foi Roca Salles, exatamente. Ela desapareceu, quer dizer... A gente não sabe, né, Denise? Eu sempre digo isso, né? Eu não tenho resposta para tudo, nunca vou ter, né? Não sei os desígnios de Deus, mas que lamentamos essa situação, que dói na gente a dor dessas pessoas, né? Isso com certeza, porque é um fenômeno da natureza e do qual não perdoa ninguém, né? Eu tive amigos hoje de Santa Catarina me ligando para perguntar se aqui nós estávamos bem, porque começou a ver o noticiário e ficou assustadíssimo, né, perguntando. E eu falando, não é aqui no Butiá, né, mas é aqui no Rio Grande do Sul. Então isso dói em quem perdeu, dói em quem está passando por essa tragédia, mas dói na gente de saber a dor dessas pessoas, né, Denise? E aquela coisa, né, a gente sabe que
certa forma, isso é uma tragédia anunciada, né? Isso tudo é efeito cumulativo de várias ações que nós mesmos, enquanto seres humanos, a gente tem feito, né? E uma hora a conta vem. Ah, vem. E vem bem cara. Então, como diziam hoje, né, hoje, nos últimos dias, né, nas várias manifestações na imprensa, né, que isso sirva para que as pessoas possam refletir que é urgente termos ações voltadas para minimizar essas questões naturais, que isso pode ser o princípio de muitos outros eventos. De né? muitas dores, né? Então já fica assim um pânico cada vez que se fala que vai vir, que o tempo vai ficar ruim, que vai ventar, já se remete a uma coisa desastrosa. Então, imaginem, gente, que insegurança. Né? Até pouco tempo não tínhamos, né, Denise? Não se via falar em ciclone aqui, né? Hoje nós estamos aí presenciando um não tão distante, né, que aconteceu, que todo mundo entrou em pânico. Eu, nesse momento, eu não quero dizer assim que, né, é falta disso ou falta daquilo. Eu quero dizer que sirva para refletir, sirva para buscar o que melhorar, como melhorar e por que melhorar, né? Que são questões fundamentais para mim saber que, em primeiro lugar, isso para mim foi eternamente, sempre será, em primeiro lugar, a vida humana. Seja ela a vida humana, seja a vida animal, como eu vi horrores de animais morrendo também, né? Então, há de se pensar, de refletir, né, no que fazer, como fazer e por que dessa ação, que tem, como disse a Denise, ela tem que ser rápida, muito rápida, né? Para que não venhamos passar por isso, que famílias não venham passar, né, por esse desespero, por essa dor e, bem colocado, né, Denise, pelo medo do que possa vir a acontecer. Sim, né? fica uma situação assim, porque muitas vezes as pessoas podem fazer um julgamento muito simplório, né? Ah, porque não saem dali? Né? Exatamente, Porque eu ouvi. Não vão morar em outro lugar, eu já ouvi isso também. Só que não é bem assim que Não. funciona, né, gente? A gente sabe o quanto se demora para ter a casinha, né? Para ter o local. Não é assim a hora que eu quero eu saio dali. Não, e outra, né? A pessoa, digamos, que comprou o seu terreno, fez a sua casinha, mobiliou a sua casinha. Não é assim. É só tu sair dali. Não existe. Não existe, E outra coisa, né? se aquele lugar era impróprio, ele não deveria nem ter sido Autorizado. planejado para isso. E nem deveria ter ganho autorização para então, construção, eu vejo né? como é uma série de É uma fatores, série de né, fatores. que influenciam nisso. Então a gente não pode ser injusto É. e fazer pré-julgamentos. Agora o que nos cabe é ajudar, né? E graças a Deus nós temos um povo muito solidário, né? Graças a As Deus, pessoas se né? ajudam muito, né? Só que é aquela coisa, a ajuda ela vai resolver paliativamente. Ela Momentânea, não é uma né? solução. Não é solução. Então a gente gostaria de iniciar as nossas reflexões de hoje por esse prisma, né? Que a gente possa, que a gente em primeiro lugar ore muito, né? Passe muita energia positiva para que essas pessoas não se desesperem, porque a gente sabe que as pessoas, quando estão desesperadas, elas agem das mais diversas formas, né? Que Deus abrange o coração e o sofrimento dessas Exatamente. pessoas, que ilumine a cabeça dos governantes, todos, né? Porque a gente vê que é um problema que também deve afligir muito a eles, né? Porque a primeira coisa é que se recorre aos poderes. Sim, a primeira coisa vem, recurso, né? E o governo está fazendo o quê? É a primeira coisa que vem, né? Porque, na verdade, o governo municipal vai fazer o que pode, o governo estadual também. É preciso agora, sim, somar todas as forças, né? Exatamente. Então, é nesse momento que a gente tem que analisar as posturas, né, governamentais e valorizar e fazer justiça ao que for justo e criticar o que não foi tão bom
desprovidos de paixões partidárias, Exatamente. mas sim Eu ia levados pelo fato. Eu ia pela dizer ação, isso. né? Não é o momento de paixões partidárias. Não é o momento de simpatia para ou debates antipatia. políticos, né? Não é o momento, não é oportuno para debates, nem para apontar culpados. É o momento de se unirem numa causa única, que é o bem-estar, cada governo com a sua comunidade, mas com a união, como tu falaste, dos poderes. É município, é estado e federal, né, a ter esse olhar para o que está acontecendo. É Rio Grande do Sul, é Brasil. Rio Grande do Sul é Brasil. E no momento, né, que a gente está no mês de setembro, que enaltece, né, o gaúcho e a bravura do gaúcho, é agora que a gente tem que demonstrar a nossa bravura, né, nesses momentos de adversidade, para que a gente possa se ajudar mutuamente. É o momento da independência do Brasil, que eu falei que eu tenho meus prós e contras, né? De que independência estamos falando? O que nós estamos comemorando? Tem uma parte do hino, né, que eu gosto muito, né, quando ela diz, né, que a nossa mãe gentil, pois então, se ali no hino diz, eu tenho para mim que a nossa mãe gentil deve estar lavada de lágrimas, de ver o que estão fazendo com o nosso país. O descaso com o nosso país. A falta, eu vou usar um termo meio pesado, a falta de vergonha de quem chega no poder. Me perdoem, não estou generalizando, mas é a maioria. Tem um só objetivo: cuidar do meu umbigo. O resto dane-se. Isso é o quê? Desumano, desrespeitoso. Isso, na minha opinião, é falta de caráter, é falta de responsabilidade, falta de comprometimento. E aí eu pergunto, tem algo para ser comemorado? Temos algo para comemorar no dia 7? Ou temos algo para pensar com os dois pés no chão do que estão fazendo com o nosso país? É uma dor minha? É. É um sentimento meu? É. Dizer, o país que eu amo apaixonadamente, e eu, como brasileira, posso falar, está sendo destruído. Destruído. Não me vem outra palavra. E acredito que a melhor forma da gente demonstrar o amor que nós temos pela nossa pátria é fazendo a nossa parte. Exatamente. Não é delegando para ninguém aquilo que nos cabe. É termos a consciência, né? Aquele civismo que a gente aprendeu lá nos bancos escolares e que muitas vezes é demonstrado só na Semana da Pátria. E que hoje nem isso. Não é preciso nem isso para que eu possa demonstrar o amor à minha nação. E para que eu ame a minha nação, eu preciso que eu respeite as pessoas que nela vivem. Exatamente. E que quando eu me proponho, né, Denise, a dizer que estou apto a tal cargo, a tal posição, eu tenho que ter, no mínimo dos mínimos, conhecimento do que eu vou enfrentar e do que eu posso oferecer, né? Porque plataforma política é o que mais existe. Até porque não existe, ninguém planeja uma tragédia como aconteceu, né? Mas quando elas acontecem é preciso agir. E a gente, no finalzinho desse bloco, até porque depois a gente vai amenizar a coisa e vai continuar a conversa, uma coisa que eu gostaria muito também de apelar é que as pessoas, assim, não vão interpretar mal o que eu vou dizer, mas quando a gente não pode ajudar, a gente não é capaz. Exatamente. Hoje me chamou muita atenção. Eu tenho dito muito isso. Né, que estavam indo até os locais que foram, né, que sofreram toda essa devassa, para observar, para fotografar, para filmar. É claro que tem que haver o registro, até porque as pessoas sabem o que está acontecendo, mas sem sensacionalismo. Sem mídia, né? Sem mídia, porque o menos midiático a gente quer é notícia nessa
Exatamente, proporção. A gente exatamente. quer ouvir justamente o contrário, né? Qual a notícia que se espera? Que soluções estão sendo tomadas, né? Ações estão sendo feitas. E é nessa crença, nessa esperança que a gente vai para o segundo bloco, onde a gente vai seguir a nossa discussão. Fica conosco que a gente já volta. Nós vamos então agora, a partir do segundo bloco, seguirmos na nossa proposta de hoje, que é discutir temas referente a trechos de músicas. Olha, quem gosta do universo musical, e a gente espera que vocês curtam, porque nós duas gostamos muito, né? A Nilza, como uma professora de dança, já é ligada à música. Eu não sou professora de dança, mas eu adoro música e eu, no chuveiro, eu arrebento as audiências, né? Então a gente... Denise, só para esclarecer assim, a quem está nos assistindo, né? Eu não gosto de dança. Tu ama? Eu sou apaixonada, eu amo. O melhor exercício para resolver qualquer questão minha que não esteja dando certo é dançar. É bom para a alma, é bom para o coração. Você sabe, Nilza, que eu vou fazer um parênteses aqui. Eu até fica um apelo registrado aqui na TV Atualidade. Eu acredito que tu devesse tentar voltar a essas atividades, mas com a nossa faixa etária, assim, entende? Porque eu seria tua aluna. Eu acho que a dança, agora eu estou falando sério, mas fiz uma brincadeira contigo. A dança, para mim, é um dos exercícios mais completos que tem. Assim como a natação, eu acho que é a dança. Porque tu envolve corpo e mente, né? Corpo, alma e mente. Podem conferir. Não tem como tu dançares mecanicamente. Não. Então, a dança, o próprio movimento da dança já te leva a querer mais. É incrível. Quem dança é incrível. Né? É verdade. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: fomos considerados insanos por quem não conseguiu ouvir a música. Porque se tu ouvir a música, ela te convida para dançar. E é sobre ouvir a música, e essa brincadeira, que me permite chamar de brincadeira, ela é uma coisa que pode ser feita até como um joguinho familiar. Eu amei. Né? Por exemplo, faltou luz lá em casa. Aqui nunca falta luz, né? É só uma hipótese. Faltou luz, ou então eu tô com crianças lá, ou até mesmo com pessoas do meu círculo de amizade, a gente quer, vamos sair um pouco do celular. Mesmo no final de semana, vamos sair um pouco do celular e vamos exercitar a nossa cabeça. E também o grande lance desse tipo de atividade é que a gente comece a prestar mais atenção nas letras das músicas. Exato. E a gente vai perceber que muitas vezes a gente reproduz músicas e a gente nem pensa no que aquela letra diz, né? E às vezes não são letras nada que te acrescentem alguma coisa, né? E tem outra questão também da letra, né, Denise? Não sei se já aconteceu contigo, deve ter acontecido com vocês também. Já me aconteceu isso infinitas vezes. Eu estou ouvindo uma música e de repente parece que alguém me conhecia e que aquela música foi feita para mim. Isso já aconteceu muito, muito. De eu me identificar com a letra daquela música. Então, vamos para o desafio? Vamos. O que acontece aqui? Tem músicas de vários gêneros, né? Tem tarjetas, que é o termo que a gente já usou aqui, a mais do que o número de blocos, né? Então, a gente vai remeter a algum trecho de música, alguns a gente vai completar, outros já estão completos, a gente vai emitir opiniões sobre, né? E dessa vez nós vamos fazer assim, ó, eu vou tirar uma para a Nilza e a Nilza vai tirar uma para mim. E aí nós vamos ver, tá? Okay. E vocês podem acompanhar aí conosco e entrar na brincadeira e já pensar como vocês poderiam também fazer nas suas casas. Vocês vão ver que é bem legal. Além de ser um exercício bom para a memória, porque a gente vai procurar, né, as músicas, que temos músicas muito da nossa época, né, mas também tem músicas atuais.
Infelizmente, procurei músicas mais atuais e não achei letras que me... que dessem alguma reflexão um pouco mais profunda, né? E, infelizmente, algumas vezes acontece isso, mas chega de trelelê e eu vou tirar para Nilza aqui, então, aleatoriamente, já. Jesus do céu, da terra e do mar, me ajudem. Aqui. Esse é um trecho da música do Lenine, que eu não sei se vocês conhecem, mas lá pelas tantas ela diz assim: e o mundo vai girando cada vez mais veloz, e a gente espera do mundo... O que a gente espera do mundo, Nilza? A gente espera um mundo melhor, né? Mas para que esse mundo se torne melhor, a gente espera do ser humano que ele seja mais humano. Eu espero do mundo uma lição de vida para que muita gente acorde. Porque o mundo quem faz somos nós, né? Nós não somos um ser do mundo, nós somos um ser no mundo, né? Então, eu espero um mundo melhor. E até assim, a gente é um ser no mundo e para o mundo, né? Para o mundo. A gente também tem que entender isso, porque eu vou ser bem sincera, isso me remete assim, ó, uma coisa que é fato é a velocidade, né? Cada vez maior. Com que as coisas acontecem, com que os dias passam, né? Tem um poema, não lembro agora de quem, mas que diz, né? Quando se veja é segunda, quando se vê, enfim, passa muito rápido. Muitas pessoas estão se dando conta disso, né? E é assustador, porque às vezes temos tantos planos, tantas coisas que gostaríamos de fazer em determinado período de tempo, quando vimos aquele tempo já passou, não volta mais, né? O tempo que passou não volta. E as pessoas estão esperando o momento certo. O momento certo é o momento que a gente acorda. Né? A partir do momento que eu acordei, é o meu momento. Tem uma música que diz isso, né? Quem sabe, faz a hora. Ah, sim. Não espera acontecer. Exatamente. Geraldo André. Né? Mas eu digo assim, né, Denise, que a gente vê muita questão assim, ó. Eu espero pelas minhas férias, eu espero pela sexta-feira, eu espero pelo feriado, né? Eu espero pelo meu 10º. E aí, quando eu me dou conta, eu só esperei e nada fiz. Né? Espero pelas minhas férias. Então, eu tenho que saber que a partir do momento que eu acordei, eu não tenho que esperar nada. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que ser feliz, ser determinada, ser comprometida. Com o mundo lá fora, comigo. Eu tenho que ser comprometida comigo. O que eu estou fazendo para mim nesse mundo que eu quero. Até porque, né, o amanhã a gente não sabe se vai existir. A gente tem que contar com o dia de hoje. A gente não sabe se vai acordar. Né? Essa é a realidade. Pode doer? Pode. Mas a gente não sabe se vai acordar. Um outro exercício bem legal para a gente fazer, né, Nilza, é a gente avaliar o que a gente faz nas nossas 24 horas, né, do dia. Tem muita gente que faz muita coisa em um dia e até se repensa assim, mas eu fiz isso. E também tem o contrário, né? Mas eu tive um dia inteiro e eu não consegui fazer tal coisa. Exatamente. Né? Já ouvi muito, inclusive, né? De que, como é que eu ouvi uma pessoa dizendo, meu Deus, eu fui para um lado, eu fui para o outro, arrodei aqui, ali, não fiz nada e quando eu vi terminou o dia. Exatamente, né? Então vamos ver. Por quê? Porque a gente diz assim, ó, quando termina o teu dia, né, a tendência, se houve alguma coisa errada, é fixar no que deu errado. Né? Mas o dia tem 24 horas e não foram 24 horas de coisas erradas. Então vamos valorizar o que deu certo. Vamos valorizar o que preencheu também o nosso dia, que ele não foi só um dia ruim. Não foi em vão. Não foi um dia, não foi em vão, né? Então que a gente saiba valorizar cada momento, minuto, instante do seu dia.
Ótimo. Então agora capricha, tá, amiga? Tem Agora gentil comigo aí. vamos Vê o que ver tu vai com a tirar dona, aí. com a dona Denise, né? Vamos ver o que vai acontecer. Dúvidas? Aqui. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Mas quem sofre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. É verdade. Mas quem sofre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Tim Maia. Tim Maia. Essa música é muito linda, né? Muito, muito linda, muito verdadeira. Nessa vida, e a gente pode vamos linkar isso com o que a gente discutiu lá no primeiro bloco, né? Mesmo que aconteça o pior, né? Mesmo que a fatalidade venha, a gente tem que achar uma razão para viver. Eu acho que fecha. Vejam, eu acredito muito que as coisas acontecem como tem que ser. Vejam que nós temos só 4 blocos e nós temos mais tarjetas. E aquela tarjeta saiu, né? Exato. E era para sair mesmo. Por quê? Para reforçar isso que nosso intuito hoje, nós não poderíamos ficar todo o programa falando sobre isso, embora não iríamos, não iria nos faltar o que dizer, né, a respeito. Mas para a gente elevar o astral e mudar um pouco esse foco, já que vocês vão ver isso ainda por alguns bons tempos, né? A gente quer passar um otimismo. E isso é um otimismo, né? A gente precisa, de alguma forma, achar razões para continuar. Isso quando a gente passa por uma frustração, quando a gente tem uma perda, seja ela uma perda pessoal ou material, né? Eu já digo que pela matéria, né? Pela perda material, claro que ninguém gosta de perder alguma coisa material sua, mas uma perda pessoal é infinitamente pior, né? Então, não medindo dor de ninguém, apenas constatando que toda dor, ela precisa ser sentida sim, mas ela precisa ser tratada, porque nós não fomos feitos para viver na eterna dor, assim como não tenhamos a ilusão de que vamos viver na eterna bonança, né? A vida é exatamente... Não vou ser feliz o tempo todo, mas nem triste o tempo todo. A vida nos exige essa habilidade de podermos passar por esses momentos com sabedoria e pensarmos que, bom, se eu não sucumbir a isso, se eu estou aqui, é por alguma razão. Exatamente. Então, vamos adiante. Sabe que o que eu vou dizer agora, pode alguém estar dizendo, né? Pode alguém pensar, mas porque não é tu que está passando pela situação. Mas ela é real, gente. Por pior que seja a dor, por pior que seja o momento, eu ainda tenho que ter gratidão a Deus. Por quê? Porque eu estou viva. E eu estando viva, isso me diz que eu não cumpri com a minha missão. Que eu tenho algo ainda para fazer, que Deus espera de mim. Pode ser doído no momento? Pode. Mas eu tenho que me lembrar da vida que Deus me deu e que Ele me manteve viva. Por alguma razão, como tu falaste, por alguma razão, né? Estou viva. Se eu estou viva, a minha missão não está cumprida. É por isso que quando a gente apoia alguma causa ou quando a gente sai da nossa situação e vai tentar contribuir com o outro, isso é terapêutico também, porque a gente vê a dor do outro e ao tentar ajudar na dor do outro, automaticamente a gente cura a nossa dor. Com certeza. Porque se a gente ficar só naquele mundinho nosso, só com a nossa dor, além de nos tornarmos amargos, né? A gente não tem essa sensação prazerosa que é ter o sorriso de uma outra pessoa. E quando a gente entende que chorar junto não é ajuda, que as pessoas são do que eu estou dizendo, que já vou explicar, quando a gente entende que chorar junto não é ajuda, mas que agir sim
para tirar o outro da dor, a gente está se ajudando. A gente está entendendo que podemos. Porque muitas pessoas duvidam do seu próprio poder. E nós podemos. O que nós não podemos é nos entregar. É isso aí. E o que nós não podemos mais é continuar agora, porque nós vamos ter que dar um intervalo e a gente volta no próximo bloco. Fica conosco. Estamos de volta e de imediato eu já vou então preparar a cilada, quer dizer, Ouviram, né? Ouviram, é uma cilada. A tiragem aqui para a Nilza participar conosco. Meu Deus do céu. Olha! O pescador não tem medo. É segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Clara Nunes. Bah, agora eu me puxei. Mas o pessoal da velha guarda aí deve lembrar, né? Ela era uma pessoa o maravilhosa. mar serenou quando ela pisou na areia, né? Então esse é um trecho. O pescador não tem medo, é segredo, se volta ou se fica no fundo do mar. E aí, o que quer dizer isso? Será que é isso tudo mesmo, gente? Denise, eu posso associar esse pescador à minha pessoa? Pode. Posso. Então vamos lá. Gente, o que dá para se entender, né? Que a gente não tem medo, né? Ou não deveria ter medo de arriscar. Seja no empreendedorismo, seja numa função, qual ela for, não interessa, né? Seja um curso, seja um mudar de profissão, seja um mudar de cidade, tudo envolve a coragem. Vai dar certo só fazendo. Se não fizer, não vai saber. Por que eu disse que eu ia me colocar? Porque eu estou me aventurando no empreendedorismo. Ok? Tá, Nilza, mas e tu já sabe, vai dar certo, tu já tem tudo programado? Para. Eu estou me desvencilhando do medo de iniciar o novo ciclo, né? Então, vai dar certo, o pescador vai ficar no mar, ele vai voltar do mar. Mas se o pescador for já pensando que ele não vai voltar, ele aí não vai voltar, exatamente. Ele não vai, né? Tem uma música, já se falando de música, tem uma música do Roberto Carlos que fala do pescador, que ele era visto no mar e coisa e tal, não falava com quase ninguém, né? Mas toda a comunidade via quando o pescador voltava do mar, até que um certo dia o pescador não voltou mais do mar, né? E lá por uma investigação, sei lá como é que foi a coisa, que descobriram que ele estava atrás de um grande amor que perdeu no mar. E ele não voltou mais. Ele foi encontrar com amor? Não sei. Ele morreu mesmo porque tinha que morrer, se afogou? Também não sei. Eu só sei que o pescador não voltou. Mas eu, na minha navegação, apesar de, na realidade, né, gente, eu não sei nadar. E não sei nadar e olha lá, hein, morro de medo. Mas nesse mar que eu estou me referindo, eu estou entrando, mas tenho vontade para voltar, não para afundar. É aí que eu vou aprender a nadar. E outra coisa, tu contando essa história, essa analogia da música do Roberto Carlos, né? Eu sou uma otimista inveterada, eu prefiro acreditar na versão de que ele não retornou porque ele encontrou o amor. Porque ele encontrou, né, o amor dele. Então a gente, eu penso assim, né, a gente não tem que sofrer por antecipação ou focar naquilo que é negativo. Vamos tentar, porque o negativo ele acaba vindo naturalmente, Com assim certeza, como o positivo. assim como Mas positivo. Quanto mais positiva tu fores, eu acho que as possibilidades das coisas serem
fluírem favoravelmente são maiores do que se tu fores negativo. Eu prefiro pensar assim. Mas realmente. Nós não temos como mudar as coisas que vão acontecer, elas já estão escritas, mas nós podemos controlar a nossa reação perante a isso e dar a dimensão que aquilo realmente merece. E quando eu digo que o medo faz a coisa acontecer, porque ele é muito verdadeiro, né, Denise? Quem tem medo de um determinado animal, ele tem medo. Se aquele animal se aproximar, ele é capaz de ter um ataque, porque o medo é verdadeiro. E por que não usar esse verdadeiro para o positivo? Por quê? Porque a gente vê muita gente dizendo que não vou tentar porque não vai dar certo. Quer dizer, não tenta, porque já está dizendo que não vai dar certo. Já não está acreditando. Já não está acreditando. E que tal colocarmos essa mesma verdade que se tem do medo, colocar nas crenças, né? Eu creio, potencializar mais as crenças do que os medos. as crenças do que os medos. Porque o medo, ele é perigoso, ele é verdadeiro, ele é dominador e a gente tem que entender que ele não nos domina. Nós dominamos o nosso medo. Ele não nos faz avançar. Não faz avançar porque ele paralisa. Ele é verdadeiro, ele paralisa. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu tenho medo terrível, terrível, terrível de cobra. E esse medo foi me passado pela minha mãe. Porque a minha mãe, ela era uma pessoa assim, ó, que ela era capaz de morrer se ela não visse que alguém matou aquela cobra. Não, tinha que matar, senão ela não tinha paz. E ela passou isso para nós. O que acontece? A Nilza tem pânico. E não adianta me dizer, é uma cobrinha verde, não tem perigo. É cobra, não chega para aqui, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Eu sinto que esse medo meu, ele é muito, apesar de uma crença que me foi passada, ele é verdadeiro. Verdadeiro. Porque tu potencializou, porque né? A tua vida inteira. Exatamente, porque a vida inteira eu potencializei. Eu nunca busquei estudar para ver o veneno. Como vencer isso. Como vencer esse medo, a importância do veneno da própria cobra, né, que é o antídoto, que é dela mesma. Não, eu só sei que eu tenho medo, eu não quero ouvir falar. Né? Então, eu sei, como disse a Denise, que eu potencializei. Mas, via de regra, eu potencializo muito mais a minha crença. Mas eu creio muito quando eu vou fazer uma coisa que vai dar certo. E se não deu no primeiro momento, é porque alguma coisa eu preciso melhorar. Então eu vou fazer de novo, porque vai dar certo. Eu vou fazer de novo, porque vai dar certo. E vai. Vamos lá, então. Agora, eu não vou dizer que é uma armadilha, sabe? Porque eu sou boazinha para ela. Né? Eu vou desafiar. Tá bom. Temos branco, amarelo e verde. Bem malévola, ela tá batendo as unhazinhas no balcão ali, bem malévola. Mas é bem legal. Não. Mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Rita Lee. Sabe que isso nesse momento para mim me toca bastante e me diz muita coisa, porque eu estou por essas aí, né? Eu estou pensando mais em mim já há algum tempo. E isso é a coisa que a gente tem mais dificuldade de assimilar, porque a gente sempre pensa no outro, né? Em primeiro lugar. Não sei, eu pelo menos sempre fui assim, muitas pessoas são assim, é da natureza, eu acho que da mulher também, né? Ser mais preocupada, mais dedicada, mais zelosa, não que o homem não seja, mas enfim, a minha personalidade é assim, muito meu signo, né? Sou canceriana, então os cancerianos eles são muito protetores, família, aquela coisa, aquele drama, né? Imagina eu, Ariana. Então, confesso que isso, às vezes, não é entendido pelas pessoas.
quando tu te Exatamente. prioriza e tu pensa mais em ti. Porque Só que logo vem a palavra egoísmo. Só que não pensar mais em ti não significa que tu não vai pensar nas outras pessoas, Sim. né? Sim. Uma coisa não tem que estar em detrimento de outra. Só que quando eu não penso em mim e penso só nos outros, aí sim eu estou cometendo um erro. Um grande Porque erro. o certo seria eu pensar em mim tanto quanto nas outras pessoas, porque quem não está bem não pode cuidar bem do outro. Exatamente. Né? Só que a gente tem a mania de se achar super, né? De dar conta de tudo, principalmente quando a gente é mais jovem, né? E depois a gente vai percebendo que a banda não toca bem assim, que é diferente, né? A gente vai o amadurecimento vai fazendo com que a gente fique muito, eu me sinto assim com uma cabeça muito legal, sinto que eu estou bem melhor no sentido de que a minha cabeça, eu mudei muitos conceitos, né? Eu amadureci, eu me tornei muito melhor nesse sentido. E fisicamente a gente vai tendo mais limitações, mas eu prefiro ainda estar como estou agora, porque aí eu posso dar atenção a essas pequenas coisas que a gente, quando é novo, a gente não cuida muito da saúde, a gente faz muita loucura, né? A gente, vou falar que nem minha mãe falava um tempo atrás, não sai de cabelo molhado, guria, não dorme de cabelo molhado. A gente faz muitas coisas assim, sem pensar, né, no depois, e aí a gente depois, com a idade, a gente vai vendo assim, se eu tivesse cuidado mais da minha coluna, quando eu senti uma primeira dorzinha, talvez a minha coluna não estivesse tão detonada agora, mas eu negligenciei. Não é que eu negligenciei, eu tinha coisas mais importantes para pensar. Então isso que a Rita Lee fala nessa música, né, que ela quer mais saúde, né, e é o que todos nós queremos. Nós não adquirimos saúde enquanto a gente não tiver consciência da necessidade de saúde. E a necessidade de saúde passa, em primeiro lugar, por uma tomada de consciência daquilo que eu preciso mudar para que eu realmente tenha saúde. Exatamente. E essa questão do cuidar de mim, que muitas vezes a gente é mal interpretado, porque as pessoas então não se dão conta do que é o amor próprio. Isso eu digo até para os meus orientandos. Eu só vou saber amar alguém, eu só vou amar alguém de verdade se eu me amar primeiro. Porque como que eu vou amar alguém se eu não sei o que é o amor que eu sinto por mim? E eu sempre digo para eles, quando vocês precisarem de alguém para ser feliz, precisarem de alguém para se sentir bonito, então vocês estão atrás de bengala. Vocês não estão atrás, realmente não estão amando ninguém. A primeira pessoa que eu tenho que amar sou eu mesmo. O que eu tenho que cuidar é de mim mesmo. Haja visto o exemplo do avião, né, Denise? Dá qualquer problema, quem é que eles orientam de colocar a máscara do oxigênio em primeiro lugar? Na pessoa, em mim. Primeiro eu, para depois eu socorrer o outro. Como é que eu vou socorrer o outro? Em pânico, socorrer o outro. Como é que eu vou socorrer? Exatamente. Como é que eu vou socorrer o outro não respirando, em pânico, né? Achando que vou morrer? Então, primeiro a máscara vai em ti, para depois tu ajudar o próximo. Isso é uma grande verdade que está aqui e fecha com o que tu acabaste de falar. Beleza, e nós vamos então agora fazer um intervalo e já voltamos no último bloco para a gente ver que músicas estão reservadas para a gente tecer os nossos comentários. E a gente espera que vocês estejam curtindo bastante aí. Voltamos, nosso último bloco, e vamos lá então, dona Ninza, verde, amarelo ou branco. Eu vou te dar essa colher de chá para que tu escolha a tua cor. Sério? Vou te dar essa chance. Vou de paz. Eu tinha certeza que eu ia escolher o branco.
Música do Charlie Brown Jr. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar o que, dona Nilce? Ai, é bem mesmo, né? Nem perder, nem ganhar, nunca desistir. Mas procurar procurar o quê? Ser melhor sempre do que o dia anterior. Ser melhor no que me proponho a fazer. Ser melhor no que me proponho a buscar, estudar, entender. Ser melhor para mim, para minha criança interior, porque ela existe, né? Não é porque eu cresci, não é porque hoje eu sou adulta, que essa criança não existiu. E muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas não entendem que essa criança interior é reflexo do que muitas vezes a gente precisa na vida adulta. Ou seja, mais atenção, mais amor, mais carinho. Então, eu nunca vou desistir de procurar a seguir todos esses passos que eu falei até então. E é muito bacana, né, quando a gente vê aqui que ele diz que o que ensinou ele nunca a desistir foi a vida. A vida. Né? E a vida não é chavão, a vida é a maior escola mesmo, né? E o maior desafio. Tem. Porque viver não é fácil. Imagina se a gente, se fosse tudo linear, assim, se tu pudesse prever tudo, né? Que isso não existe, isso é um ideal que não existe. E outro que não haveria grandeza. Não haveria o prazer da crescimento, conquista, né? O prazer da conquista. Prazer da conquista. E a gente encarar, assim, o erro como algo que me torna melhor. Não como algo que me diminui, que me desmerece, né? Que me desmerece, que me desqualifica. A pessoa que pensa assim já começa errando. Já. Né? Porque nós... Já começa também fracassando. Já começa fracassando, porque nós estamos em constante transformação. A gente pode até achar que não. Mas estamos. Muitos dos valores que eu acredito agora, eu já venho trazendo desde que eu me conheço por gente. Mas mesmo mantendo esses valores, os prismas são diferentes, né? Por quê? Porque as vivências, a nossa vida vai nos mostrando como as coisas funcionam. Exatamente. E que eu não posso controlar aquilo que me acontece. Eu posso apenas reagir ao que me acontece, mas controlar não. Então, no momento em que eu aceito isso e exercito isso diariamente, eu resisto. Porque o que é a resistência, né? Essa palavra que a gente ouviu muito ultimamente, né? E se tornou um símbolo de persistência, de luta. Porque resistir é isso, é reconhecer-se forte e persistir. Não é nada mais do que a resistência, não é a rebeldia. Não, já ia dizer, né? Não se pode confundir a resistência com rebeldia. A resistência com rebeldia. Então, exatamente. Resistência é uma coisa, rebeldia é outra. Resistir é justamente não se dar por fracassado. Exato. E é tudo que a gente quer na vida e que a gente passa para os nossos filhos e para as nossas gerações e para as pessoas que a gente ama, né? Não desista, vá à luta, né? Arregace as mangas. Não dá do jeito que eu gostaria, mas vai dar de qualquer jeito, dá. Né? Eu vou, ao longo do caminho, eu vou adaptando, ao longo do caminho eu também vou aprendendo. Eu também vou aprendendo a remar nesse mar. A remar nesse mar, porque o navegar em águas tranquilas é muito fácil. Agora, em mar revolto exige perícia, calma, conhecimento, esperança, fé. Né? Crença. E aí quando a gente vê, a gente passou. Né? Só que
É persistindo que acontece isso, não tem outra solução. E quando a gente fala também de persistir, né, e não confundir a resistência, porque não é resistir a uma mudança, né, a mudança se faz necessária, né. Quando tu falaste de valores, a nossa essência não deve mudar, né, a nossa essência é sagrada, né, e ali tem todos os nossos valores registrados. Agora, a vida, o olhar, a visão que se tem de crescimento, de desenvolvimento, se ela não mudar, nada vai acontecer, nada. Então nós temos que ter a noção de que resistir é preciso, persistir é preciso, conhecer é preciso e entender que as pessoas criticam o erro, né? E aí potencializam o erro. E, na verdade, o erro é uma das melhores coisas que existe. Por quê? Porque é ele que te faz refletir, repensar e corrigir. E mudar estratégias, né? E mudança de planos, de estratégia, né? Por quê? Porque aquele erro está me dizendo que essa caminhada não é boa, mas eu tenho outra. Eu não tenho que persistir no meu erro, eu tenho que persistir no acertar, né? Então, isso é muito importante que a gente está falando, porque a gente sabe que muitas vezes, na primeira pedra que a pessoa tropeça, ela já não levanta mais, né? E tem uma frase que eu gosto muito: pegue todas as pedras e façam delas uma ponte, e passe por lá de lá. Beleza. E aí, tu vai me deixar escolher a cor? Eu vou fazer, eu acho que vai trocar merece, a gentileza? Né? Acho que ela merece, né? Gentileza gera gentileza, né? Não é gente folgada que nem não, diz. gentileza gera gentileza. Bom, então, te deixo. Como o branco já saiu, eu vou de verde. Porque eu gosto muito de verde. Verde é saúde, é esperança, né? É o nosso cenário aqui. Né? Então, bora lá de verde. E essas duas vão ficar para trás. Essa é forte. É? Muito difícil. Vamos forte. lá, então. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, reticências para Denise, Elise e Gina. Quer que eu repita? Não, tá bem tranquilo. Até porque eu gosto muito dessa música. Eu acho que ela é do Belchior e a Elis cantava, mas eu não tenho certeza. Não vou dar informação Mas equivocada. eu me recordo dela cantando. Me recordo dela cantando. Mas assim, na verdade, eu ainda tenho uma dor ao perceber, principalmente agora, né? Como eu disse para vocês, que o amadurecimento vai trazendo outro tipo de visão para nós, né? Eu tenho visto com muita dor do que a gente está perdendo muitas coisas enquanto humanidade. Assim. A gente tem ainda, né, pessoas solidárias, o amor ainda existe, a família ainda existe, mas há muitas crises nessas relações, né, de humanidade. A gente vê que as pessoas, eu não estou generalizando também, mas como eu tenho que dar a minha opinião a respeito da música, a gente vem de um tempo onde a gente entendia mais as coisas, né, onde a gente talvez pudesse dimensionar melhor, ter mais certezas, né, porque os nossos pais, a maneira deles, mas eles procuravam sempre, né, nos preparar para o mundo. Só que o mundo mudou. Né? O mundo não é mais aquele mundo que os nossos pais lidavam. E a gente, não que a gente seja contra a evolução e nem retrógrado, mas tem coisas que não poderiam ter mudado, né? Como a questão do perdão. Eu acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de perdoar, estão julgando muito, né? Todo mundo emite opinião sobre tudo, sem o menor pudor, sem pensar se aquilo ali
vai chatear o outro ou não, mas talvez pensando que aquilo ali vai dar uma projeção para ela. O pré-julgamento está muito presente, as pessoas querem estar na mídia, querem estar no topo a todo custo, preço. Né, a qualquer preço, e passando um pouco por cima, passando às vezes bastante por cima do sentimento das pessoas. E eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, né? Porque vejo que as pessoas muitas vezes esquecem um pouco do outro e pensam somente em si. E se continuarmos nessa individualidade, nós não vamos avançar enquanto sociedade, e nós vamos perder muito enquanto seres humanos, porque nós podemos ficar até certo ponto sozinhos, mas nós não nascemos para vivermos sozinhos, nós precisamos do outro. E já estamos perdendo, né, Denise? E então é isso que me dói, em ver que a humanidade avançou em tantas coisas, a tecnologia avançou tanto, né? Hoje a gente tem inteligência artificial aí, a gente tem o homem já fazendo turismo na Lua, coisa que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, só que para chegar lá não precisava eu ter perdido a minha humanidade, né? A minha capacidade de ser mais humilde, né? De ver no outro alguém que possa ir na Lua comigo, e não só os poderosos que podem ter acesso à Lua. É um verdade, exemplo, né? É verdade. Tu sabe que assim, ó, quando no programa da Silvia eu falei a respeito dessa falta de humanidade, a gente pensa, né? A gente fez o seu melhor, né? E continua fazendo, mas dói muito saber que muitas pessoas nem sequer sabem o que é sentir essa dor, né? Porque a desumanidade está tão grande, tem ações tão desumanas que chega a me questionar se são seres humanos, né, para determinadas atitudes. Mas eu vou aproveitar, porque assim, gente, eu vou assinar embaixo tudo que a Denise falou até então. E eu vou acrescentar uma dor que eu tenho, muito grande. Entre tantas, né, Denise? Mas quando diz assim, a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, a educação está cada vez mais desvalorizada. Cada vez mais. Isso me dói, mas me dói de coração. Que hoje, né, nem sequer, muitas vezes, a gente é recebido, a gente é ouvido, sabe? É uma desvalorização tão grande, mas tão grande, que aí te dói perceber o quê? Que a educação passou para o fim da fila. Quanto menos o sujeito souber, melhor. Porque ele não questionará, ele não buscará, não caminhará. Ele será sempre ligado às bengalas que andam por aí, né? E isso me dói, me dói saber que eu estou em final de carreira e que não avançamos. Perdemos. E a gente espera, com esse programa de hoje, ter motivado vocês a, de repente, fazer uma coisa diferente nesse final de semana aí com a família, e até deixar um desafio que, se alguém que está nos assistindo quiser participar um dia conosco de uma brincadeira assim, sadia, de troca de ideias, a gente pode receber vocês aqui. É só procurar a TV Atualidade. Com certeza. Até o próximo, querido. Até o próximo.